Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14, o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que as palavras se calam, o coração se aperta e o silêncio parece gritar dentro de nós. É o instante em que a ausência de alguém que amamos pesa mais do que qualquer lembrança. E o tempo, por mais que avance, parece não levar embora a saudade. Quando a morte visita a nossa casa, ela não pede licença. Ela chega como uma tempestade, desorganizando o que parecia firme e deixando-nos diante de um mistério que nenhum ser humano consegue decifrar por completo. Mas é justamente nesse lugar de dor profunda que a palavra de Deus brilha com mais força. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, sabia o quanto o coração humano sofre diante da perda. Ele diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo não nega a dor. Ele não diz que o cristão não chora, que não sente, que a saudade não machuca. Ele apenas nos convida a olhar para a morte sob uma nova luz, a luz da esperança. A diferença entre quem conhece a Cristo e quem vive com Ele está justamente nisso. Nós choramos, sim, mas não como os que não têm esperança. Nossas lágrimas não são de desespero, mas de saudade. E a saudade é a prova de que o amor foi real. A morte, para quem está em Cristo, não é o fim da história, é uma vírgula e não um ponto final. É um breve intervalo antes do reencontro. Aquele ou aquela que partiu em comunhão com Cristo não foi apagado da existência. Foi apenas chamado para casa um pouco antes de nós. Deus não os perdeu. Ele apenas os recolheu. E Paulo diz algo extraordinário. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará com ele os que dormem. Que promessa poderosa! A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria ressurreição. O túmulo vazio de Jesus é a prova de que a morte perdeu o domínio sobre aqueles que pertencem a Ele. Por isso, quando a morte toca alguém que amamos, o céu se aproxima da terra. O que para o mundo é o fim, para o cristão é o começo da eternidade. Mas, meus queridos irmãos, nós vivemos em um tempo em que a vida é corrida demais, barulhenta demais, superficial demais. As pessoas se preocupam tanto em parecer felizes, em exibir conquistas, em buscar aplausos, mas se esquecem de cuidar da alma. Correm de um lado para o outro tentando preencher um vazio que somente Deus pode ocupar. E quando a dor chega, porque ela sempre chega, não sabem onde se apoiar. Por isso esse texto de Paulo aos Tessalonicenses é também um convite para voltarmos o coração a Deus agora, enquanto temos tempo. A vida é breve, frágil, incerta. A juventude passa, a beleza se desfaz, o sucesso é esquecido, mas a comunhão com Cristo é o único tesouro que atravessa a eternidade. Não espere o dia da dor para buscar o consolo. Busque o Senhor enquanto há tempo,
porque é dele que vem a força para enfrentar os vales da perda. Talvez você esteja me ouvindo agora com o coração em pedaços, sentindo a ausência de alguém que partiu. Talvez a casa pareça vazia, o riso tenha se calado e a saudade pareça insuportável. Mas escute, o mesmo Jesus que chorou diante do túmulo de Lázaro é o que hoje se inclina sobre a sua dor. Ele entende as suas lágrimas, porque ele mesmo enfrentou a morte e a venceu. E ele promete: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é apenas uma frase bonita, é uma certeza que sustenta o coração que crê. Jesus não apenas consola, ele transforma a dor em esperança, o luto em saudade com propósito, o fim em recomeço. Um dia, e esse dia está mais perto do que imaginamos, o céu se abrirá e o mesmo Jesus que subiu voltará. E como Paulo disse, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagine esse momento, reencontros, abraços, lágrimas que se transformarão em risos. A saudade finalmente terá um fim. Não haverá mais separação, nem despedida, nem morte. A eternidade começará com o som de um chamado. Vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Até lá, precisamos aprender a caminhar com fé. A fé não anula a dor, mas dá sentido a ela. E quando o coração vacilar, lembre-se, o mesmo Deus que levou quem você ama é o Deus que prometeu cuidar de você até o fim. Ele não erra, não se atrasa, não abandona os seus. Por isso, não viva apenas para esta vida. Não se prenda às aparências, ao que o mundo valoriza. A vida com Deus é o que realmente importa. No meio da correria, das distrações, das buscas vazias, faça uma pausa. Faça uma pausa e olhe para o alto. Busque o Senhor. Fale com Ele. Entregue a Ele a dor, o medo, a saudade. Ele transforma lágrimas em paz e luto em louvor. Aqueles que morreram em Cristo estão vivos, mais vivos do que nunca. E nós que ainda estamos aqui, precisamos continuar a jornada, guardando a fé, sustentando a esperança e espalhando o amor. Porque o dia do reencontro virá, e quando ele chegar, todo sofrimento fará sentido. Enquanto esse dia não vem, descanse nessa certeza. A morte não tem a última palavra. Jesus sim, Jesus tem. E é nele que encontramos o consolo, a força e a esperança que jamais se apagam. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, se hoje o seu coração chora, permita que Deus o abrace. Ele não vai apagar a lembrança, mas vai lhe ensinar a viver com esperança. Porque quando a dor encontra a esperança, a fé floresce e a vida, mesmo ferida, volta a ter sentido. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.